A paz e a graça do Senhor seja com todos. Que Deus possa nos abençoar neste domingo mais uma vez. Que a graça e a misericórdia desse Deus tão maravilhoso possa ser derramada sobre as nossas vidas de uma forma muito especial. Eu quero orar com vocês antes de nós iniciarmos esse breve culto. Que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida de uma forma linda, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos fortalecido e nos direcionado, Pai. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, abençoando o teu povo, abençoando a Igreja Manancial da Graça e todas as igrejas de uma forma geral. Nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus e desde já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse domingo tão especial, que Deus possa derramar sobre a sua vida as mais ricas bênçãos dos céus. Eu gostaria de meditar com vocês hoje no Salmo de número 77 e 78 também, apenas fazer um breve resumo, desse Salmo, a fim de que Deus possa falar através dele conosco. Esses salmos, Salmo de Asaf, tanto 77 quanto 78, e ele faz aqui um clamor a Deus, já no Salmo 77, uma oração, uma súplica ao Senhor. E eu gostaria de ler apenas uma parte do Salmo 77 e uma pequena parte do Salmo 78, rapidamente com vocês. Pega a sua Bíblia aí agora, abra a sua Bíblia no Salmo de número 77 e vamos meditar alguns versículos apenas, a fim de sintonizar aqui com aquilo que nós queremos falar acerca do momento que nós vivemos, de tudo que está acontecendo na igreja, que caminho está tomando a igreja nesse mundo pós-moderno, ou estão saindo da modernidade para um mundo pós-moderno, e aonde que vai chegar a igreja? Temos poucos minutos para falar, mas não dá para falar tudo, mas vamos colocar algumas questões apenas. Salmo 77 diz assim: clamei a Deus com a minha voz, verso 1. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembra-me de Deus. Ou melhor, lembrava-me de Deus. E me perturbei, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite clamei a lembrança do meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração a geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. O verso 11 do Salmo 77 diz assim: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? E lá já no verso de número 20, no final, no último verso, diz assim: guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Depois a gente medita aqui no Salmo 78 rapidamente. Então nós temos aqui um salmo, na realidade, que é uma súplica. É uma súplica por causa do estado trágico em que o povo se encontrava. O povo de Israel se encontrava num estado calamitoso, trágico. Aqui eles estavam numa situação, era pós-exílio ou não, era pós-exílio ou mesmo dentro do exílio, nós não sabemos situar aqui, mas do verso 2 ao verso 11, diante dessa situação calamitosa do povo, o salmista perde o sono e ele busca aqui uma explicação. Ele começa então a indagar: será que Deus rejeitou o seu povo? Será que esqueceu a sua promessa? Será que acabou a misericórdia e o amor de Deus para com o seu povo?
Ele começa aqui a indagar e ele conclui: Deus mudou o seu projeto e quer que o seu povo tenha um novo projeto ou algo diferente a partir de agora. Agora, como nós vamos compreender tudo isso? Como nós vamos entender tudo isso? Porque talvez o momento em que nós estamos vivendo seja exatamente o que estava acontecendo com Asaf. Quando ele aqui compõe esse salmo, inspirado, os versos 12 aos versos 21, ele faz aqui um clamor e ele começa a apresentar a dificuldade daquele presente que ele estava vivendo e ele olha para o passado. E ele começa a lembrar e buscar um sentido para tudo que estava acontecendo. Ele lembra das maravilhas que Deus tinha feito na história. A história era testemunha das intervenções de Deus. Como Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito, a fim de construir uma história onde ele ali pudesse estar inserido. Quando nós vamos, por exemplo, no livro de Josué, nós vamos ver os grandes feitos de Deus. Nós vamos ver Josué reunindo o povo com um exército para entrar ali na cidade de Ai, para entrar ali em Jericó primeiramente, depois na cidade de Ai, posteriormente tomar outras terras, sempre com um exército ali, mas o exército era sempre frágil. Era um exército ali que não tinha poder bélico, poder de guerra, poder de vencer os inimigos. Era um exército ali que não tinha força em si. Então qual era o grande objetivo de Deus? Não era mostrar o poder do exército de Israel no livro de Josué, mas era mostrar o seu poder diante de um povo frágil que ele cuidava, que ele era soberano e ele cuidava desse povo. Uma das teses mais pertinentes sustentadas pelos reformadores é que Deus é o Senhor da história. Abraham Kuyper chega a afirmar, um escritor, servo do Senhor, que não existe nenhum centímetro no universo que não seja do Senhor Jesus. Que Jesus Cristo não diga é meu. E nós concordamos plenamente com isso. Então Deus, ele é o Senhor da história. Deus não somente criou o universo, mas ele interfere diretamente no universo, modificando constantemente a nossa visão das coisas para compreendermos os seus planos ao longo da história. Então tudo que nós estamos vivendo neste momento, Deus está no controle. É isso que mostra a palavra do Senhor no decorrer da história. O decorrer da história mostra Deus no controle de todas as coisas. E esse salmo, esse clamor, essa oração de Asaf, ele está buscando um sentido para tudo. E nós não estamos buscando também talvez um sentido para tudo neste momento? Nós não estamos orando, nós não estamos pedindo a Deus que Deus venha de alguma forma nos dar um alento, que Deus venha ser a nossa bússola nesse mundo de tanta transgressão, de tanta violência, seja violência intelectual, seja violência social, violência em todos os sentidos. Nós não estamos buscando um sentido para a nossa própria existência, um sentido para o nosso próprio cristianismo. Fato é que a pergunta que eu fiz no início, aonde se encontra a igreja hoje, aonde a igreja vai estar quando tudo isso passar? Como será o novo mundo da igreja? Como a igreja vai se comportar pós-pandemia? E quais igrejas resistirão? Aí eu não estou falando de a igreja em si do Senhor Jesus Cristo, mas estou falando de igreja como igrejas individuais, no sentido de denominações. Quais igrejas conseguirão vencer? Porque nós estamos vendo hoje grandes igrejas que têm milhões de membros, milhares e milhares de membros, que não estão podendo mais ali cultuar, estão fazendo seus cultos online, como nós estamos fazendo, mas muitos dos seus membros simplesmente não estão
compactuando, ou seja, não estão comparecendo como verdadeiros cristãos junto àquelas denominações. E muitas denominações, elas não vão resistir se Deus não interferir, se elas não estiverem apoiadas em Deus. Se elas não estiverem apoiadas em Deus, elas não vão resistir, elas vão fechar as suas portas. Por culpa de quem? De Deus? De forma nenhuma. Deus é o Senhor da história, Ele está no controle de tudo. Talvez seja uma forma agora de nós nos apresentarmos e mostrarmos quem nós somos. Que nós amamos, somos igreja e amamos a igreja do Senhor, aquela que Cristo morreu por ela. Eu não falo do templo em si, não falo apenas da instituição em si. Eu falo de nos inserirmos como cristãos na história. O Salmo de número 78, ele é um salmo sapiencial, um salmo de sabedoria. E ele segue na mesma sequência do Salmo 77, mas o 78, ele vem com uma linguagem um pouco mais profunda. Ele vem com a linguagem traçando ali algumas parábolas, colocando, não vem uma linguagem direta, mas você tem que extrair do texto alguns ensinamentos, usar a sua mente, a capacidade espiritual que Deus lhe deu para extrair desse salmo alguns ensinamentos e algumas direções do Senhor. Ele começa assim o Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da iniquidade, da antiguidade, perdão, as quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nolos tenham contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que ele fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, as quais se levantassem e contasse, os quais se levantasse e a contasse aos seus filhos, para que pudesse em Deus, para que pusesse em Deus a sua esperança, e não se esquecesse das obras de Deus, mas as guardasse em seus corações e guardasse também os seus mandamentos. Então nós temos um salmo sapiencial. O Salmo 78, ele é um salmo de sabedoria. Ele é um salmo onde nós extraímos aqui uma meditação sobre a história de Israel, onde a história testemunha os benefícios de Deus e ao mesmo tempo a fidelidade desse Deus. Que a origem desse Deus é abençoar o seu povo. A origem melhor da misericórdia desse Deus é abençoar o seu povo e dar sentido à vida desse povo. Aqui nós temos um salmo que faz da história, ao mesmo tempo, um livro aberto, mas ao mesmo tempo um enigma. É preciso ter a chave da fé para perceber que essa história, que está inserida aqui no Salmo 78, ela pode ser extraída através da fé. E somente através da fé nós podemos entender o que Deus está fazendo. E podemos passar por esse mar de dificuldades. Somente através da história. Se não for através, ou melhor, somente através da fé. Se não for através da fé, nós não vamos conseguir vencer. A história é uma sucessão de gerações que foram abençoadas por Deus, que venceram e deixaram um legado à geração posterior. E Deus fala aqui na sua palavra que ele deixou isso como parábolas, que ele mostrou a história da antiguidade, para que os pais ensinassem os seus filhos e as gerações vindouras, futuras, para que eles aprendessem a confiar em Deus e glorificar o nome de Deus. E é basicamente isso que nós estamos vivendo. Aqueles cristãos, aquelas igrejas que souberem confiar em Deus neste momento, eles vão perdurar, eles vão permanecer. Mas aquelas igrejas que viviam somente da boca para fora,
Aquelas igrejas que tinham somente uma confiança meio que de vez em quando em Deus, eles não vão permanecer. Eles serão sucumbidos pelas dificuldades, pelos problemas. Aqueles cristãos verdadeiros, aquelas igrejas que sempre pregaram a palavra de Deus e sempre tiveram Deus como a sua coluna, essas igrejas, elas irão perdurar, elas irão permanecer. Mas muitas igrejas irão fechar as portas. O que nós temos visto são grandes igrejas, perdão, meus queridos, são grandes igrejas, de alguma forma, perderem a sua fé em Deus, entrarem em desespero. Grandes igrejas estarem agora, muitas vezes, fazendo discursos de humilhação, pedindo ajuda para não fecharem as portas pós-pandemia, onde tem pastores passando necessidade, passando mesmo até fome, missionários passando necessidade. Igrejas que tinham milhares e milhares de membros, até milhões de membros. Os seus pastores hoje não têm um local para congregar, e aqueles membros, quando estavam dentro das igrejas, dizimavam, eles ofertavam, e hoje eles não estão mais fazendo isso. Não porque nem tem, muitos não é porque não tem, mas a grande maioria porque acha que só deveriam ser fiéis a Deus quando estava dentro do templo. É como se eles não fizessem mais parte do reino de Deus. E por isso essas igrejas estão sofrendo. Mas a igreja, ela não é sustentada por nós, ela é sustentada por Deus. Nós somos apenas instrumentos, somos instrumentos nas mãos de Deus, a fim de abençoar a obra de Deus, a fim de abençoar a obra de Deus no sentido de devolver, como disse Davi, aquilo que Deus tem nos dado. Então eu queria te chamar a atenção para isso. Você continua fazendo parte de uma igreja. Você é membro do corpo de Cristo. A nossa igreja, eu quero falar diretamente a nossa igreja, Igreja Evangélica Manancial da Graça, ela vai permanecer sempre, porque ela já passou por diversas lutas nesses 20 anos. Diversas lutas. 20 anos de existência. Passou por diversas lutas e todas elas o Senhor nos sustentou e nos abençoou. E não será diferente dessa vez. Talvez tenha sido, essa seja uma das maiores lutas que nós estejamos passando até então. Mas nós vamos vencer. Porque Cristo está conosco, Ele está à frente. Ele que sustenta a igreja, Ele que abençoa a igreja. Então, nunca vamos entrar em desespero. Porque Deus está no controle da história. O salmista aqui, ele faz uma meditação, ele faz uma súplica no 77, medita no 78, Deus responde através de parábolas, através de enigmas, dizendo que, olhando para o passado, vendo a manifestação de Deus, nós vamos conseguir glorificar Ele no presente e no futuro, ensinando os nossos filhos, passando de geração a geração os seus ensinamentos. É isso que a Bíblia está falando. Que você tem que passar. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Passar os ensinamentos de Deus de geração a geração, os pais para os filhos. Nós vemos a grande derrocada da história do povo de Deus está lá no livro de Juízes, quando os pais não ensinaram os seus filhos quem era Deus, os grandes feitos de Deus. E aquela geração que se levantou foi a geração que não tinha conhecimento de Deus. Cada um fazia aquilo que achava correto aos seus próprios olhos. Então, muitas dessas igrejas aí que viviam somente no contexto da prosperidade, que era prosperidade, 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 elas estão agora sofrendo por demais. Queira Deus que todas elas, as verdadeiras igrejas de Deus, e com certeza as verdadeiras igrejas de Deus, elas vão permanecer, não sucumbirão. Mas muitas que tinham apenas nome de igreja, nós não sabemos o que vai ser delas. Então, eu quero convocar o povo da Igreja Manancial da Graça a ter responsabilidade com a obra de Deus. Vocês que sempre foram dizimistas, ofertantes da obra do Senhor, tem muitos irmãos que estão precisando, necessitados, e que a igreja precisa ajudar.
A igreja continua precisando pagar as suas contas, porque o templo continua no mesmo lugar. A igreja, inclusive nossa sede está lá sendo pintada. A igreja do Jardim Gá continua pagando aluguel. Nós temos despesa, água, luz, IPTU. Nós temos diversas despesas. E essas despesas, elas não diminuíram. Elas continuam. E precisamos pagar. E sempre Deus abençoa o seu povo, aqueles irmãos que são fiéis, dizimistas e ofertantes da obra, para pagar as contas da igreja. Mas se a grande maioria deles simplesmente virarem as costas para a obra, não tem nenhum problema. A Bíblia diz que socorro virá de outra parte. E essa parte, Deus vai abrir uma outra porta. Uma outra porta vai se abrir. A gente lembra isso quando Mordecai mandou dizer a Esté, quando ela estava com medo, de interceder junto ao rei pelo povo de Deus. E Deus falou, quem sabe se não, Deus falou através de Mordecai, quem sabe se não foi esse o momento que Deus projetou para que você ajudasse o povo dele. Mas se de tudo você não quiser, Esther, a rainha Esther, Deus vai levantar ajuda de outra parte. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a nossa igreja jamais ela vai sucumbir, porque ela está sustentada e pautada na palavra. E agora é a hora que os verdadeiros servos de Deus, aqueles que sempre tiveram compromisso com a obra de Deus, vão se mostrar fiéis ou não a esta obra do Senhor. Então eu queria que você ficasse com essa palavra nesse domingo, uma breve palavra, e se perguntasse, aonde nós vamos parar? Eu vou deixar essa pergunta e a gente vai respondendo em outras mensagens. Aonde que nós vamos parar? Que lugar nós vamos parar? Aonde a igreja de Deus vai estar após pandemia? Será que ela vai resistir? Com certeza a verdadeira igreja de Deus vai resistir. Então nós que somos membros do corpo de Cristo, vamos continuar tendo compromisso com o reino de Deus, orando pelas pessoas, buscando pela vida das pessoas. Estou aqui como pastor, mas eu não estou ausente dos meus irmãos. Eu tenho entrado em contato com meus irmãos, eu tenho orado, eu tenho deixado um canal aberto, eu tenho procurado ajudar aqueles que estão precisando, necessitando. Eu não, a obra de Deus, a igreja de Deus. E como é que nós fazemos isso? Como um corpo, todos nós nos sacrificando neste momento de dor. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Tenha responsabilidade com a sua missão de servo, de serva do Senhor. Tenha compromisso com o reino de Deus, por amor, porque Deus nos amou primeiro. E faça a obra de Deus, porque ela nunca vai deixar de ser feita, só quando Cristo voltar e nos levar para a glória. Então, você tem uma missão e é um privilégio servir a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa derramar sobre a sua vida as mais ricas bênçãos dos céus. Eu quero orar com vocês. Eu quero buscar ao Senhor com vocês neste momento. Eu quero pedir a Deus pela sua vida, pelo seu lar, pela sua família. Eu queria que você me ajudasse em oração neste momento de uma forma, maravilhosa. Orasse com intensidade por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão passando por grandes dificuldades, pela igreja de Deus, para que ela venha vencer e não venha sucumbir nesse momento. Ore comigo. Pai querido, Pai santo, Pai de poder e de graça, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor. Eu clamo ao Senhor pela tua igreja, pelo teu povo. Pai, que o Senhor venha fortalecer o teu povo, que o Senhor venha fortalecer a tua igreja, que o Senhor venha abençoar os meus irmãos e irmãs que passam por lutas e dificuldades. Aqueles que estão frios, fracos na fé, o Senhor possa acalorar os seus corações, fortalecer os seus laços, abençoando-os em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro pelos nossos filhos, nossos entes queridos, que o Senhor venha proteger, que o mal venha a ser sucumbido, aniquilado, e que nós venhamos vencer toda afronta, porque é tempo de erguermos nossos olhos aos céus e contemplarmos as bênçãos de Deus, porque Deus está no controle da história. Deus é Senhor da história. O
Senhor é o nosso Deus. Por isso nós oramos em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe neste domingo. Que as bênçãos de nosso Deus, que a proteção do Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito de Deus se repousem sobre o povo mais feliz da face da terra. Essa é a minha oração, onde nós falamos de afronta. Nós temos sido afrontados, mas a vitória é nossa porque Deus está no controle. Fiquem com Deus, tenham um domingo muito abençoado, em nome de Jesus. Um domingo cheio de vitórias. E amanhã mesmo eu vou estar, em nome do Senhor Jesus Cristo, indo ajudar alguns irmãos, levando algumas coisas para esses irmãos que estão passando por dificuldades. E nós vamos estar, em nome de Jesus, fazendo isso, porque Deus é grande, Ele é o Senhor da história. Por isso, Deus te abençoe. Fique com Deus. Vamos encerrar com esse louvor que fala que Deus proverá. Então, eu queria que você, em nome de Jesus, se puder, ouça, cante, adore ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Posso até estar aflito, mas nunca está no controle. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Deus, Ele não falha. Eu posso até estar ferido, jamais mas Ele nunca falhou. destruído. Eu posso ser provado. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Para ser aprovado. Que a graça de nosso Senhor seja com todos vocês. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, Falha não.